Falaminhas começa trazendo muita informação para você, consumidor. É que neste mês de setembro, celebramos aí o Dia do Cliente, que foi 15 de setembro, e também 34 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor, que foi no dia 11 de setembro, tá bom, gente? Desde então, são 3 décadas aí, do código vigorando no Brasil. Mas ainda tem muita gente, que não sabe quais são os princípios básicos do código, como, por exemplo, proteção da vida, da saúde e da segurança, além, do direito à informação clara. Entre os avanços, a gente está vendo aí na tela, está a plataforma consumidor.gov.br, criada aí para facilitar a conciliação e a mediação de conflitos entre cliente e fornecedor. O site é monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Para a gente falar mais sobre esse assunto aqui, convidamos o advogado Klaus Paiva. Seja muito bem-vindo ao Fala Minas. Vamos falar sobre os direitos do consumidor hoje, Klaus. Obrigado, Lúcia, pela oportunidade. É um tema realmente muito importante e que deve ser levada essa informação para o consumidor para que, caso ele tenha um problema, ele saiba como se posicionar. 34 anos aí da criação do CDC, Código de Defesa do Consumidor, mas tem muito consumidor. Eu, por exemplo, fui pesquisar hoje muitas das regras que estão lá, dos meus direitos, eu nem sabia, Então vamos falar um pouquinho aí dessas 3 décadas, um pouquinho de quais são esses direitos que a gente tem. Não, exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado exatamente para dar mais poderes para o consumidor. Claro, um consumidor batendo de frente com um banco, quem tem mais poder de informação, técnico, até mesmo financeiro? Então, o Código de Defesa do Consumidor vem para facilitar e até mesmo inverter a lógica e a dinâmica do processo se surgir. Ao invés do consumidor ter que comprovar determinadas situações, cabe o banco, cabe a instituição, cabe o fornecedor comprovar que aquele consumidor está errado. É por isso que, às vezes, muitas das placas posicionadas em determinados lugares não têm validade legal nenhuma. Por exemplo, todo mundo já viu uma placa, não nos responsabilizamos por objetos deixados no seu carro ou deixados sobre a mesa. Se você vai num ambiente, seja ele no shopping, seja ele numa loja, você quer ter a segurança de que você vai exercer como consumidor todos os seus direitos, sem se preocupar com alguma situação. Imagina ser furtado dentro de um estabelecimento comercial. Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai estabelecer alguns direitos básicos. Exatamente, exercer com segurança o seu direito e tudo mais. Então, essa placa e basicamente nada é a mesma coisa. Se isso acontecer, obrigatoriamente você pode acionar a justiça ou pode acionar outros meios, o Procon, o consumidor.gov, que é uma ferramenta excelente criada ultimamente, e exercer os seus direitos. E aí eu achei muito interessante, porque quando a gente vai em algum estacionamento, sempre tem essa placa aí. Não nos responsabilizamos por objetos esquecidos ou deixados no interior do seu veículo. E aí é o que você mesmo explicou, Como não? Se eu tô pagando para o meu carro ficar em mais segurança naquele estabelecimento e não na rua, teria sim, Tem sim que ter uma responsabilidade. Outra questão é que, no caso... ótimo. Michele Miak tem uma dúvida aqui. Serviço Municipal em Varginha, no caso da área azul, também pode, ou de qualquer cidade, em Poços é zona azul, aqui em Varginha é área azul, mas é esse serviço que a gente paga para estacionar na rua. Há também esse direito do consumidor, caso ele seja lesado aí? Como funciona nessa situação? Só voltando um pontinho na questão atrás, é muito importante o consumidor ter objetos furtados dentro do automóvel, em estacionamentos, comprovar o que estava dentro. Por exemplo, eu deixei um notebook. Como que você comprou? Se você eventualmente tiver a nota fiscal daquele notebook, obrigatoriamente já serve para comprovar. Então é muito importante, consumidor, que você tenha todos os documentos ou notas fiscais e para informar exatamente o que foi furtado. Com relação à área azul especificamente, a gente está numa área cinzenta ali. Por quê? As áreas azuis, zona azul, ou geralmente é uma legislação municipal. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação federal, e aí, em certa medida, até poderia responsabilizar. Mas é uma área cinzenta, vai depender sempre do caso concreto para verificar
como você pagou, o que você pagou, onde estava, para que depois você obrigatoriamente consiga responsabilizar alguém. Lembrando que o município ele tem o dever de garantir a segurança, né? Então você está comprando um serviço e tudo mais. Então é uma discussão, é um campo cinzento, mas se você tiver elementos suficientes para levar essa discussão, existe sim uma possibilidade. Ótimo. Quando a gente fala também, né, daquela taxa de valor mínimo para compra de cartão de crédito, essa também é uma prática proibida. O que acontece? Geralmente, maquininhas de cartão têm uma taxa de juros que vai do fornecedor descontar um valor. Se o fornecedor ele faz uma venda no valor muito baixo, o lucro dele vai ser muito pequeno. Então, é comum pelo mercado exigir uma taxa mínima de venda, mas isso não é possível, não é vedado, porque se o vendedor, fornecedor, ele estabelece a possibilidade de venda, ele não pode estabelecer um valor mínimo de compra. Inclusive o iFood, recentemente, no município de Varginha, ele condicionou a um valor mínimo de venda. Uma venda tipo que é venda casada, exatamente, né? Uma venda casada. E foi penalizado o iFood e uma cafeteria de Varginha em valores astronômicos, exatamente. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública e condenou por danos morais coletivos, porque exatamente estabelecia um valor mínimo de venda, o que é vedado, hein? Não pode. Outro, né, a questão aí de direito do consumidor que sempre chama muito a atenção é com relação àquelas comandas, né, principalmente em padarias, que a gente vai consumir em cafeterias, e aí fala, se você perder essa comanda, será cobrado o valor de R$150, independente se eu consumir só um cafezinho ali de R$5, né? Isso pode ou não pode? Não, não pode. Por quê? Quando o fornecedor ele transfere um ônus, ou seja, transfere uma obrigação que deveria ser dele para o consumidor, essa transferência de obrigações é vedada. Neste caso, por exemplo, pode exigir a comandinha que você tem para você fiscalizar os valores, mas obrigatoriamente o prestador, o fornecedor, ele deve ter um controle também. Se ele não tem o controle e transfere esse ônus integralmente para o consumidor, essa prática é vedada. Então, se acontecer isso com você, pode exigir, falar, mas você que deveria ter tido controle, eu bebi 3 cervejas, eu consumi tais pratos e eu não vou pagar esse valor integral. Isso é muito bom a gente saber, porque todo estabelecimento que a gente vai que tem essa comanda, né, a gente acaba vendo, né, às vezes uma letrinha tão pequenininha, né, o valor, sempre valores astronômicos, né, às vezes bem acima do próprio consumo. Outra questão que eu separei aqui, né, é com relação ao nome limpo, né, eu tava com uma dívida, né, com uma loja, fui lá, quitei, limpei meu nome. Em até quantos dias essa loja tem, né, que tirar o meu nome daquela lista de devedores? Todo mundo já ouviu a expressão caducar. Caducou a minha negativação. Na verdade, essa expressão não existe no direito. É prescrição ou decadência, que é a ausência de pretensão. Mas sem entrar no campo juridiquês, que não nos importa, o caducar é o seguinte. Se o consumidor tem uma dívida negativada, esse nome pode ficar no cadastro restritivo, aí seja SPC, Serasa, pelo prazo de 5 anos contados do vencimento da dívida. Depois de 5 anos, ele obrigatoriamente tem que tirar o seu nome. A partir do momento que você tem o seu nome negativado e você faz uma negociação com a instituição financeira, ou seja, aquela dívida antiga é substituída por uma dívida nova. Essa dívida nova ainda não venceu. Ou se você paga integralmente o valor da dívida, eles têm o prazo de 5 dias exatamente para retirar o seu nome do cadastro restritivo. Por quê? Se ele não faz isso, geraria o direito à indenização, porque você já cumpriu com as suas obrigações e hoje, numa sociedade que as informações correm à torta e direito, exatamente, e você vai fazer uma compra e você ainda tem uma negativação ali, porque aí nesse caso seria uma manutenção indevida, eu de fato devia, mas eu cumpri com a minha obrigação e por conta disso não deveria mais estar aqui. Se não é retirado no prazo de 5 dias, existe plena possibilidade de você entrar com o processo e pedir uma indenização por dano moral. Uma outra questão também que é muito bacana, e aí a justiça ela tem exatamente estabelecido, é a teoria da perda do tempo útil. O que é isso?
Você entra em contato com o saque, demora uma eternidade para ser atendido. Vai transferindo, é transferido para um, transferido para outro, e você fica no telefone ali que dura mais de hora. Exatamente. E aí você recebe inúmeros protocolos que transferem para determinados setores e seu problema nunca é resolvido. Numa sociedade como a nossa, tempo é de fato dinheiro. Você perdeu muito tempo para tentar resolver uma situação e não conseguiu. Se você consegue comprovar que de fato você gastou um tempo e esse problema ele não foi resolvido, você consegue entrar também com um processo pedindo uma indenização. Então é muito importante, sempre que você entrar em contato com o saque, sempre que você entrar em contato, documentar, seja por meio de protocolo. Protocolos, né? Sempre importante. A gente acha que são números bobos, né? Mas não, é importante sim a gente anotar. Exatamente, porque aí o seguinte, você entra em contato, o juiz, né, do processo, ele não sabe a sua situação, ele não sabe a sua causa. Se você chega para o juiz, que recebe 10 mil processos, está cuidando de diversos casos, e demonstra para ele, olha, juiz, eu entrei em contato com aquela empresa de telefonia, com aquela empresa de internet, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, e demonstrar os protocolos que você fez esse contato, ele fala, de fato, você perdeu muito tempo. E aí, nesse caso, geraria uma indenização exatamente pelo tempo que você perdeu. Para também tentar educar o fornecedor, para que ele não faça mais isso. Não, né, continue com esse erro aí de deixar o coitado do consumidor que quer tentar resolver uma situação tempos e tempos, né? Com relação à passagem de ônibus, né, acredito que a maioria das pessoas já sabe, né, que automaticamente eu comprei, ela tem um período de validade de até 1 ano, né? Esse é um direito do consumidor. Isso, exatamente. Tem uma legislação própria que vai impactar na questão dos transportes, mas inclusive no verso geralmente das passagens já tem lá falando, ó, essa passagem pode ser utilizada pelo prazo de 1 ano. Exatamente porque você já comprou o serviço, você pagou, é claro que você não utilizou e por conta disso você ainda assim pode utilizar dentro de uma janela de tempo no prazo de 1 ano aí. Uma dúvida aqui também, olha só, se a gente está com algum problema com uma operadora de telefone, né, a gente fez esse contato, eles falam que a operação está sendo gravada, né? Depois eu consigo, né, como consumidora, ter acesso a essa operação através desse protocolo, ou eu mesmo posso gravar a ligação, que a gente sabe que hoje em dia é muito fácil a gente fazer gravação também pelo telefone e usar como prova aí num processo contra a operadora. É possível isso? Olha, é o seguinte, para você solicitar às empresas de telefonia ou qualquer empresa a gravação, é um direito seu, você pode. O que acontece é que na prática é muito custoso, é difícil, eles não fornecem com bom grado. Quando você quer gravar uma ligação ou gravar qualquer reunião ou qualquer coisa, desde que você seja interlocutor, ou seja, você participe efetivamente e defenda um interesse seu, você pode gravar, não é ilícito. O que não pode é, por exemplo, você gravar uma conversa de terceiro porque o terceiro pediu. Como essa prova não pode ser utilizada dentro do processo. Se for uma prova da própria pessoa, exatamente, aí sim, problema da própria pessoa. Sim, porque aí você é diretamente envolvido naquela situação. Agora de uma terceira, agora eu vou gravar ali, a minha mãe está com problema e eu vou pegar e vou gravar para ela. Isso não pode. Isso não pode, não vai ser admitido dentro do processo. Mas se sua mãe própria grava a ligação, grava a situação, ela pode porque é uma forma de prova. Isso é muito bom porque demonstra que foi tratado. É muito comum nos dias de hoje, assim, ligações oferecendo um empréstimo, oferecendo alguma coisa. E assim, se você não grava, vai ser uma conversa contra a outra. É claro que o Código de Defesa do Consumidor vai te dar benefício, vai trazer o benefício da dúvida para o seu lado, vai te dar mecanismos. Mas se você já tem uma prova que demonstra que de fato você não aceitou, você fez uma negociação, que você alterou as condições daquele contrato, daquela situação, é muito vantajoso para você. Surgiu, né, agora pensando aqui, o Código de Defesa do Consumidor, ele existe aí há 34 anos, né? Para a gente finalizar nosso bate-papo, na sua opinião aí como advogado, seria interessante que esse código fosse trabalhado dentro das escolas, para a gente já crescer ali, adolescente, né, jovem, já entender o que a gente pode, o que a gente não pode? É interessantíssima essa pergunta. A OAB de Minas, inclusive, ela tem um projeto que chama OAB na Escola. Aqui em Varginha eu conheço vários colegas que fazem esse movimento, não só trabalhando na questão de direito do consumidor, mas direitos humanos e outras matérias, mas é uma questão muito importante, porque você saber do seu direito é essencial.
por exemplo, em todo estabelecimento empresarial tem que ter um código de defesa do consumidor. Mas quantas vezes você viu alguém fora do mundo jurídico falando, então deixa eu ver o código de defesa do consumidor, porque essa conduta é verdade. Exatamente. Eu mesma nunca peguei um código de defesa do consumidor. Então... Exatamente, porque você não sabe onde olhar. A lei é uma lei que tem 34 anos. É claro que ela foi alterada ao longo do tempo e tudo mais, mas o que é aplicado, o que não é? Então, como que você sabe qual é o seu direito? É uma situação que tem que ser trabalhada ao longo do tempo exatamente para difundir as informações, porque com a informação você consegue melhor se posicionar se eu tenho direito, se eu não tenho, se vale comprar essa briga ou não. Klaus, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, você sempre esclarecendo e tirando dúvidas pra gente. Nada, que isso, um prazer, pode contar sempre comigo que eu estou à disposição.